Ah, oi, Liz. Tava, menina, que luta aqui. Tô tentando botar você, botar a Gil, eu coloco, ele diz que eu não posso colocar, eu volto lá, coloco de novo. É. Meu Shalom, preciosa. Deus, tudo bom? Deixa eu ver se a Ju aqui, não tá aparecendo ainda. Ó, tá dizendo que a Juliana não pode participar. Por que que ela não pode participar se eu tô colocando ela, meu Deus? Ó, eu clico aqui para colocar ela e não vai. Ai, tomara que agora vai. Em nome de Jesus. Porque aqui tá um tempo chuvoso, tô tendo queda de luz. Aqui também, Gi. Aqui também já teve 2 vezes queda de luz aqui na minha casa. Na hora que eu comecei a live, acabou a luz. Aí eu, meu Deus, mas eu tô com a minha internet. Eu entrei até no celular. Só que mesmo assim, ele me derrubou. Uhum. Gente, mas não tô conseguindo. Ele tá dizendo que, ó, entrar ao vivo com o Juliano, igual eu fiz com você. Não tá indo, misericórdia. Ela não tá aparecendo mais aqui. Vê se tu consegue botar. Não. Agora tá aparecendo mais uma pessoa. Misericórdia, que é isso? Como estava tendo a queda de luz, eu fui copiar o negócio que eu ia falar, porque eu falei assim, não vou conseguir deixar no notebook, ficar lendo no notebook, porque não está dizendo que a Juliana não pode participar. Gente, como assim? Será que a internet dela está instável e não tá, e ela não consegue entrar? Que eu consegui liberar para você. Ai, conseguiu. Eita. Acho que ela ativou agora. Em vez de você me colocar, em vez de você me convidar, você estava pedindo para me organizar um vídeo. Aí eu não Não, conseguia entrar. não pedi não, Juliana. Eu estava tentando colocar você e estava dizendo que você não podia participar. Aí Aí eu li entrava, a mesma coisa, ele não estava indo. entrava a mensagem assim: quer organizar o vídeo? Aí eu Não, colocava eu não. botei você para entrar. Não, Aí é eu que tá. começar de organizar. Eu ia no videozinho ali. Eu, meu Deus, que não abre, que a Ju não entra. Mas ao vivo é assim mesmo, gente. Tudo ao vivo, quem sabe e quem não sabe Não faz ao sabe, vivo. não Quem tem sabe e jeito. quem não faz, e quem não sabe. Pode continuar, Gisele. É, na verdade, ainda nem comecei. Então vamos começar o capítulo de hoje. Qual é o tema desse capítulo, Ju? Por favor. O tema é a palavra nos encontra. Porque começa aqui para mim com os Salmos, né? Salmos 119, versículo 105. A Isso. tua palavra é lâmpada que ilumina o meu passo e luz que clareia o meu caminho. Então, assim, sem a palavra do Senhor, a gente não tem como caminhar, a gente não tem como dar um passo à frente, porque a gente não vai enxergar o que tem à frente. Mas quando a gente tem a palavra do Senhor como a nossa bússola, como o nosso direcionamento, vai iluminar todo o nosso caminho e nós não vamos ficar confundidos. É aquilo que fala. No processo de cura das raízes, pode ser que você se sinta tentada a orientar-se pela palavra dos outros. Essa é uma batalha que todos iremos enfrentar. Afinal de contas, quem não tem um amigo, uma amiga, que sempre tem uma palavra acolhedora, que sempre tem um norte, né, a nos dar, a falar, não, faz assim, que assim é melhor. Ó, eu fiz assim, para mim deu certo. Por que você não faz dessa forma? Então, assim, enquanto a gente estiver curando as nossas raízes nesse processo, pode ser que a gente se sinta tentada a ouvir o que outras pessoas falam, porque essas pessoas já fizeram e deu certo com elas. Só que para cada árvore, para cada raiz, é um adubo diferenciado, é algo diferenciado, porque somos únicos, somos diferentes, não somos iguais na forma como fomos criadas, a imagem e semelhança de Deus. Mas cada um de nós é de um jeitinho. E Deus não quer nos moldar no jeito do outro, para que a gente agrade a todo mundo. Não.
somos justamente essa diversidade que faz com que tudo fique mais bonito, porque se todo mundo gostasse do rosa, coitado do amarelo, coitado do azul, do verde, o mundo ia ser uma cor só. Então, assim, é bom que tenhamos opiniões diferentes, que façamos coisas diferentes e gostos diferentes também. E tá tudo bem, a gente não precisa querer se encaixar no molde dos outros. Não que a gente não possa ouvir, até porque Deus ele coloca pessoas maravilhosas ao nosso lado que nos ajudam na nossa jornada, que nos instruem. Só que tem momentos da nossa vida, principalmente nesse, de cura das raízes, que é lá no profundo, que não adianta a gente querer ouvir ninguém. É somente a gente e Deus. Então, Deus está tratando o nosso caráter, Deus está nos forjando. Então, nenhuma palavra que ninguém fale vai servir, porque só nós estamos naquele processo com Deus. Só nós sabemos como é o nosso vale. Só Deus sabemos como é o nosso deserto. Tem pessoas que vão passar por um deserto e a gente vai achar que é mil maravilhas, porque nós não estamos naquele deserto. Então, o deserto do outro sempre vai ser mais brando, sempre vai ter fontes de águas, não é como o nosso, mas quem sabe é quem passa. Então, por mais que muitos tenham opiniões ao nosso respeito e vão até nos dizer o que fazer, alguns deles estarão em sintonias com o nosso coração, outros não. Entenda algo. Algumas pessoas permanecerão em sua vida, mesmo que não estejam sincronizadas ao que você está vivendo. Elas ficaram lá atrás e as palavras delas estão com os ponteiros atrasados. São palavras que não têm conexão com o tempo de hoje. Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Mas tem propósitos temporários, tem propósitos que são para a vida eterna, são propósitos que duram anos. Está tudo bem também. Porque tem pessoas que a gente vai ficar conectado durante muitos anos. Eu e Júlia, a gente tem uma amizade aí que já é adulta. Nossa amizade já é adulta. Já é adulta. Então, assim, eu acredito que nossa amizade, que o nosso propósito é até a eternidade. Mas tem pessoas que vão passar, que são estações também. Tem pessoas que vão passar na nossa vida por estações, porque naquele momento a gente vai precisar do que aquela pessoa tem. E depois vai ficar lá atrás, o ponteiro já não vai estar mais batendo com o nosso relógio. E a gente tem que entender também isso, e as pessoas também. Nem sempre a opinião do outro vai ajudar a gente, como nem sempre eles vão permanecer nas nossas vidas. E a gente tem que entender que assim como eles não estão mais na nossa vida, a gente também passou pela vida de outras pessoas e a gente não estará mais lá. Seja como for, caminhar de acordo com as expectativas alheias não é fácil. Tem às vezes até pessoas que quando começam a namorar, aqueles casaizinhos mais novos, né? Começa assim, a menina começa a olhar como é o jeito do rapaz, ou o rapaz começa a olhar o jeito da menina e começa assim a querer fazer tudo o que ele gosta, o que ela gosta, para agradar, para tentar ser igual. E na verdade, as pessoas quando se unem, não se unem porque são iguais, se unem porque se complementam. Então, na verdade, eles não são iguais, são diferentes. Então, não adianta a menina querer botar um óculos que ela não precisa, só porque o menino usa o óculos, ela quer ser parecida com ele. É a mesma coisa que a opinião alheia, que nem sempre vai comportar. Não adianta eu querer botar o óculos da Ju, que não vai me servir, eu não vou enxergar através do óculos dela. O óculos dela é para ela, é específico para ela, para o que ela precisa. E tá tudo bem, porque ela precisa. O meu agora eu já estou usando para leitura. Porque vai chegando a idade, né? Eu acho que o olho vai diminuindo, não sei. Ou a letra vai diminuindo. A letra vai diminuindo, o olho não. Mas é isso, a expectativa alheia, caminhar, né, de acordo com a expectativa alheia não é fácil. Teve uma vez que eu estava com a minha filha e aconteceu um episódio com ela. E cada mãe sabe o jeito de lidar com o seu filho, porque também nenhuma criança é igual a ninguém. Nenhuma criança vai seguir o mesmo padrão. Nem sempre o que você faz com um funciona com o outro. Eu sei disso porque eu tenho 2 filhas. Nem tudo que eu faço com uma funciona com a outra. É ter estratégia, é muita oração e pedir discernimento ao Espírito Santo para poder
também agir com cada filho de acordo com o que ele é. E essa pessoa falou assim, senta aqui que eu vou te mostrar como é que faz. E eu continuei ali com a minha filha, falando com ela que é assim, que é essa da pessoa. Senta aqui que eu vou te mostrar como é que faz. Aí eu peguei, virei para a pessoa, né? Porque já era a segunda vez, educadamente falei. O que você sabe serve para a sua filha, para os seus filhos. Não se aplica à minha. Você educa os seus filhos do seu jeito. Eu educo a minha do meu jeito. E não tem problema nenhum nisso. Agora, a criação da minha filha, eu quem sei, sou eu quem convivo com ela. Aí a pessoa ficou assim me olhando, e é justamente isso. Você caminhar de acordo com as expectativas alheias não é fácil, porque sempre vai ter alguém com uma fórmula mágica para a nossa vida. E não é assim que funciona. Principalmente quando é algo que Deus está nos tratando. Não vai adiantar nenhuma pessoa, nenhum bispo, nem ninguém chegar para a gente e dar uma fórmula mágica. Porque é Deus quem está nos tratando. E é lá no profundo, a não ser que Deus revele para essa pessoa. Caso contrário, é a nossa vivência com Deus. É o nosso momento com Deus. É a raiz que Deus está me curando. É a raiz que Deus está ali moldando. Então, não adianta a gente querer, às vezes, até mesmo aceitar ou ouvir. A gente pode até ouvir, mas nem sempre a gente vai poder fazer aquilo que as pessoas dizem, porque nem sempre é aquilo que Deus quer para nós. Costumo dizer que ter uma bússola é importante nessas horas. É por esse motivo que andar sob a orientação da palavra de Deus é crucial em nossa jornada. Porque quem tem a palavra de Deus não se enrola com nenhuma questão, não cai no que o outro está dizendo. Não é que às vezes as pessoas têm boas intenções, querem de fato ajudar, mas não é aquilo que Deus quer para nós. E aí, se a gente ouve o que as pessoas falam, a gente faz, e a gente atropela, a gente passa à frente de Deus, vai desandar tudo. A nossa raiz vai ser regada demais, pode até apodrecer, ou ficar mirrada, não crescer. Então, é crucial a gente estar sob a orientação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Viva. Para cada pessoa, uma passagem, a mesma passagem da Bíblia vai ter diferente interpretação. Porque para cada vez que você lê aquela mensagem, Deus vai ter uma outra coisa para falar com você, para ministrar o nosso coração. É assim, pelo menos comigo. Várias passagens da Bíblia, depois que eu li pela terceira, quarta, quinta, milésima vez, Deus falou comigo de uma forma que eu fiquei assim, meu Deus, eu já li isso aqui tantas vezes e eu nunca tinha me atentado para isso. E a palavra de Deus, ela se renova. Se renova. Cada manhã é uma coisa diferente para nós. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Olha que coisa tremenda. Às vezes a gente se acha sem direção, se sente com medo de pisar. Parece que a gente está pisando em ovos, porque a gente não está enxergando o que está à nossa frente. Mas quando a gente pega a palavra de Deus e fica ali como ela é a nossa luz, iluminando o nosso caminho, a gente não tem medo de pisar, porque a gente está vendo o chão, a gente sabe que a gente não está pisando em ovos, que a gente não está pisando nas nuvens, que a gente está pisando em terra firme, porque é a palavra de Deus. Você já acendeu a lanterna do celular em um lugar escuro para saber onde estava pisando? Por várias vezes eu fiz isso. Em vários momentos em que eu estava passando por um lugar escuro ou que tenha acabado a luz, e eu usei a lanterna do celular. E me deu a segurança que eu precisava para caminhar, para atravessar uma rua no escuro, para não ficar perdida. Assim é a palavra de Deus. Assim é a palavra de Deus. A gente está perdido, está sem direção. Quem nunca estava num dia em que precisava tomar uma decisão e ficou assim, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus falando aqui. E Deus não falou. Eu quero o Espírito Santo falar comigo. E o Espírito Santo não falou com você. Mas aí, Deus falou assim, o Espírito Santo falou, a minha palavra está aí na tua mão. Abre, leia, porque eu vou falar contigo. E a gente abriu. E foi justamente aquilo que a gente precisava para aquele momento. Tem momentos da nossa vida que Deus ele vai sussurrar no nosso ouvido. Que o Espírito Santo vai nos direcionar. Mas tem outros em que a gente vai precisar realmente estar com a nossa espada na mão, empunhada, para ela iluminar. Abrir ela, porque não fechada,
mais aberta, para ela poder iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa mente. Às vezes, no momento de maior decisão que a gente precisa tomar, e a gente pergunta para um, para outro, o que você acha? Você já fez isso? Será que é bom? Será que presta? E a gente não para ler o que a Bíblia fala, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. Quando a gente abre, Deus fala tão claramente, tão nitidamente, que ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa mente e traz paz ao nosso coração. Guardadas as devidas proporções, é o que a Bíblia faz quando a gente acende a lanterna. Ilumina o terreno sob os nossos pés e mostra buracos ou obstáculos que podem nos levar ao tropeço ou queda. Quando a gente abre a palavra de Deus, quando a gente tem ela como a nossa bússola, como a nossa guia mesmo, de fé e prática, a gente enxerga o buraco que está ali à frente, a armadilha que estava preparada para a gente cair. E aí, a gente não sofre nenhuma queda. O contrário também é verdade. Se caminhamos sem a luz das Escrituras, então significa que estamos sujeitas a cair em ciladas, a ser enganadas ou a nos perdermos pelo trajeto. Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vê que é algo que a gente não gostou e a gente desobedece ou a gente não lê a Bíblia, a gente pode ser enganado por qualquer roda que vier de conversa. Por qualquer palavra, a gente vai ser levado, vai ser enganado, se a gente não estiver alicerçado na Bíblia. Se a Bíblia não for a nossa bússola, se a gente não tiver ela como a nossa luz, iluminando os nossos passos, iluminando a nossa mente na tomada de decisão. Mulher, é essencial que você crave uma verdade no seu coração. Me atravessou. Que é a base deste livro de Mulheres Enraizadas. Se possível, escreve num papel e colhe num lugar visível, no espelho do banheiro, na porta do armário ou da geladeira. Raízes não podem ser tratadas no escuro. Não trata sua raiz no escuro. Traga sempre a luz da palavra. Traga sempre a luz da palavra. Ah, mas eu estou passando pelo vale, está difícil, está uma provação. Você não vai sair do vale, você não vai sair da provação enquanto você não entender que esse processo não é para te deixar no chão. Esse processo é para te fortalecer e te fazer passar para um novo nível de mais dificuldade, mas de um nível espiritual maior em Deus. Quanto mais você desce no Senhor, quanto mais você mergulha fundo no Senhor, mais você cresce nele. Não para você parecer, mas é para a glória do Senhor resplandecer na sua vida. A Bíblia não fala que quando Moisés veio do monte, que ele passou aquele período todo lá, só ouvindo Deus falar com ele, que o rosto dele resplandecia. Assim também é na nossa vida. Às vezes a gente acha que é no momento de frustração, de choro, de lágrima, em que Deus está nos trabalhando, que Deus está nos moldando, que vai ser a nossa derrota, que vai ser o nosso fim. Quando a gente sai desse processo, não só o nosso rosto brilha, mas como todo o nosso corpo tem luz. Reflete a luz de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós temos a palavra de Deus, que é a luz, nós temos a luz de Deus em nós. Nós somos luz para o mundo e nós somos sal para ele. Para o mundo que vive vazio, um mundo que vive sem fé em nada, num mundo que não acredita mais na humanidade. Porque o amor de muitos já se esfriou. Mas para a mulher que deixa Deus tratar as suas raízes e que entende que este tratar não é para o mal, é para o bem, é para crescimento. E crescer dói, dói muito. Não é fácil. Mas depois que a gente entende que é necessário,
Quando a gente entende o motivo, o porquê, a gente não vai entender hoje, é só depois. Então não pergunte a Deus por quê. Senhor, por quê? Mas para quê? Para que o Senhor está me preparando? Qual é o propósito que o Senhor tem maior? Não é por quê, o porquê não importa. Porque não importa. No mundo tereis aflições. Mas é para quê? Senhor, o que, que o Senhor quer trabalhar na minha vida ou nos outros? Porque nada que Deus faz em nós é para nós. É para os outros. É para nós servirmos. Porque algo que você suporta hoje, você tem estrutura para passar para o outro. E para dizer para ele, você vai conseguir. Eu passei. É Deus trabalhando, é Deus te moldando. Tem uma citação, não é uma citação da Bíblia, mas é uma história que eu leio e que toda vez que eu penso em algo para falar, eu penso nisso. Uma xícara de café, você está carregando uma xícara de café, vem alguém correndo, esbarra em você e essa xícara entorna todo o café. Como você vai reagir? Você vai ficar irritado? Ou você vai deixar para lá? A forma como você reage vai mostrar o que você tem dentro. Porque o que tem dentro da xícara é café. Se entornou é porque tinha café. O que tem dentro de você que quando você for sacudido você vai colocar para fora? Então deixa Deus tratar a sua raiz. Ele sabe o que faz. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ainda que nos doa. Ainda que nos faça parar. Ainda que nos faça chorar. Ainda que nos faça sofrer. Mas é necessário para a gente poder crescer. Ninguém cresce sem um joelho ralado. Ninguém cresce sem os arranhões no braço. Ninguém cresce sem levar um tombo, pelo menos. Eu levei vários quando eu era criança. E se Deus não me segurar, ainda cai. Mas é isso. É sabermos que temos um Deus que sabe o que faz na nossa vida e que nos trata da nossa raiz. Não esquece, escrevam. Raízes não podem ser tratadas no escuro. Deixa Deus trazer a luz para a sua vida. Tudo que tiver em oculto, deixa Deus trazer à tona para limpar, para purificar. Pedimos tanto ao Senhor, santifica-me, Senhor, santifica-me na tua palavra. Santifica, ser santificado é isso. É trazer à luz o que está oculto. Às vezes nem nós sabemos o que temos de ruim dentro de nós. Mas quando Deus nos sacode, a gente coloca para fora. A gente traz à luz o que estava oculto. E tudo que é trazido à luz, que estava oculto, é bom. É bom, porque você pode se curar, você pode se tratar. Enquanto você não souber a ferida que você tem por dentro, você nunca vai ser curado. A luz revela o que está oculto e escondido. E nenhum tratamento de raiz pode ser paliativo. Não pode ser nenhum paliativo, tem que ser um tratamento intensivo mesmo. Para isso, a palavra de Deus, que é o fundamento do nosso edifício, precisa ter liberdade e acesso irrestrito para vasculhar cada fragmento do nosso ser. Olha que tremendo. Deus, ele precisa ter liberdade para poder agir em nós. Ele não invade, ele bate a porta. E se a gente abrir, ele entra e ceia conosco. Ele senta à nossa mesa. Ele bate. Deus está batendo na porta dos corações aqui hoje. Quem vai abrir para ele? Se você abrir, ele vai entrar com você e você não vai nem precisar servir ceia para ele não, porque ele levou tudo para você. Ele só quer que você abra a porta. Porque a ceia, a mesa farta é dele. Ele tem uma mesa repleta de iguarias, de manás, de bálsamos curativos. Basta só nós abrirmos a porta. Ele precisa ter essa liberdade, ter esse acesso irrestrito. A partir daí ele vai vasculhar
cada fragmento do nosso ser, da nossa alma, cada compartimento secreto que a gente não compartilha nem com a gente mesmo. Ele vai vasculhar, ele vai limpar, ele vai tratar, ele vai curar. Nessa tarde aqui, Deus ele está curando. Enquanto a gente está aqui falando, Deus está tratando comigo e eu tenho certeza que Ele está tratando com você também. Porque Ele é um Deus que tem prazer em cuidar dos seus, em curar os seus. Onde nós estamos alicerçando o nosso edifício. Na rocha firme ou na areia. Jesus contou em Mateus 7, do 24 ao 29, a parábola de duas casas. Uma construída sobre areia e outra sobre a rocha. Um de seus propósitos era demonstrar a importância dos alicerces sobre os quais edificamos e como isso precisa ser um ponto de alerta em nossa vida. Sobre o que você tem construído os seus fundamentos. Busque construir os seus fundamentos baseados na palavra do Senhor, porque aqui não tem dano, aqui não tem erro, aqui não tem meio termo. Com Deus é sim, sim, ou não. Não tem meio termo. Ou você constrói a sua vida nos fundamentos da Bíblia, do Senhor, na rocha, firme, inabalável, ou sobre a areia, que qualquer água do mar vem, quando a onda vem, leva. Tudo de uma vez só. E tudo que você levou anos para construir, essa ondinha simples, leva em segundos. Então, perca tempo com as suas raízes. Deixa Deus tratar. Se for preciso regar com as suas lágrimas, regue com as suas lágrimas. Deus, ele colhe cada uma de nossas lágrimas. Até as nossas lágrimas Deus colhe. Deixa Deus te tratar. Deixa Ele cuidar das suas raízes, mas se firma na rocha que é Cristo. Esteja firmado em algo sólido, em algo que não vai desabar na primeira frustração, em algo que não vai desabar quando o vento forte, quando as tempestades assolarem a nossa vida. O vento pode vir, pode soprar, mas não pode cair se na rocha sólida, firme, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Que estejamos firmados nesse fundamento. Onde você está construindo os seus fundamentos? A base tem que estar bem alicerçada. Não vai adiantar começar a aparecer o tronco frondoso da árvore, as folhas, se ela não tiver uma base, uma raiz firme e forte. E a raiz tem que estar alicerçada em Deus. Deixa Deus tratar a sua raiz. É melhor Deus tratando a sua raiz do que a sua vida firmada na areia. Qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer ondinha leve, leva. É muito melhor. Como até a Juliana louvou, não sei se foi na live passada, falando, sofrer contigo é bem melhor do que errar. É melhor sofrer com o Senhor do que sofrer sem a presença dele. Porque com a presença do Senhor a gente passa por lutas, a gente passa por provações, mas a gente tem paz no nosso coração. Mesmo havendo dor, o coração tem paz. Tem um louvor que eu sempre que eu vou falar sobre a paz do Senhor, eu gosto de cantar esse trechinho. Quem conhece Deus, a alma satisfaz. Mesmo havendo dor, o coração tem paz. Ele estende as suas asas, nada pode lhe tocar. Quer na bênção, quer na prova, tem paz. Estar alicerçada no fundamento de Deus é isso. É ter paz. A tormenta vai chegar, o dia mau vai chegar. Nós não estamos imunes a isso. Mas teremos
paz no nosso coração. Passaremos pela tempestade adorando, porque entenderemos o propósito. O propósito maior é o crescimento que vai alavancar o quê? O reino de Deus aqui na terra. Imagine milhares de mulheres posicionadas, passando pela prova, dando glória a Deus. Passando pela prova, dizendo: o Senhor é bom. Passando pela prova, dizendo: Deus sabe o que faz. Passando pela prova e dizendo: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Passando pela prova e dizendo: o que tu fazes, hoje eu não entendo, mas eu vou entender depois. É isso que Deus quer de nós. Que tenhamos tenhamos a nossa base firmada nele. É ele quem nos sustenta, não somos nós. Na nossa força a gente vai estar na areia, que qualquer ondinha vai levar. Mas na força do Senhor a gente está firme, é ele que nos sustenta. Não somos nós, na nossa força, nós nem estaríamos mais aqui. Já teríamos perecido há muito tempo. Onde estão fixadas as suas raízes, os seus fundamentos? Na palavra divina ou nas suas próprias vontades? Nós somos maus por natureza. Nós não sabemos o que é melhor para nós. A nossa vontade é de algo passageiro, de algo momentâneo, de algo que nos satisfaça naquele momento. Mas a vontade de Deus não, ela é boa, perfeita e agradável. E ela tem uma finalidade. Deus, ele é intencional em tudo que ele faz. Ele sabe como nos tratar. Nós não sabemos. A nossa vontade hoje, de repente, seria comer um docinho. Mas Deus está dizendo: mata a sua carne. Fortalece o seu espírito. Reseta o seu DNA que está corrompido. Porque eu tenho um DNA limpo para você, restaurado para a sua vida. Onde nós estamos alicerçando a nossa vida? Na Bíblia ou nos traumas do passado? O passado passou. Deus diz que Deus não se lembra mais. Deixa Deus tratar você. Hoje ele quer aqui entrar em cada fragmento do seu ser e quer te curar de todos os traumas que você já passou. Escolha sempre ficar com a palavra de Deus. Aqui tem resposta para tudo. Para tudo que a gente precisa, tem na palavra de Deus. Ah, mas tem aquele ali que é um bambambam, é um entendido. Ninguém conhece melhor a nossa vida do que Deus. Nenhum livro no mundo vai ultrapassar a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, assim diz o Senhor. Está na palavra dele. Escolha sempre ficar com a palavra. Algo que constantemente sinto o Senhor me relembrar é: não prossiga sem uma palavra minha. Qualquer decisão que você for tomar na sua vida, não prossiga sem uma palavra do Senhor. Se ele não falou nada ainda, espera. Ai, mas vai passar o prazo de pagar aquele boleto. Espera, se Deus não deu ainda a palavra final, você aguarda, porque a palavra final vem dele. Não prossiga sem a palavra do Senhor, porque se você tomar uma decisão antes do Senhor dar a palavra, ele vai entender que ele não precisa mais agir, porque você já agiu por conta própria. Escolha sempre a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Assim como o pai sabe o que é melhor para o seu filho, nós somos filhos de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Não vamos tentar dar jeitinho quando Deus ainda não disse o que é para ser feito. Vamos aguardar com paciência no Senhor. Vamos exercendo o fruto. Ah, mas a minha árvore ainda não tem nem galhos. É pela fé. Já vai exercitando. Já vai chamando para o natural aquilo que já existe nas regiões celestiais. Que Deus, no tempo certo, vai fazer com que a luz dele brilhe, ilumine e não deixe que nós tropeçamos em nada, em nenhuma pedra e nem caiamos em nenhum buraco por estarmos no escuro. Sigamos a palavra do Senhor, porque sem ela estamos no escuro e somos fadados a cair, a tropeçar. Que deixemos Deus, ele,
cuidar da nossa raiz. E não é no escuro. Deixa ele trazer à luz tudo o que precisa, porque o que é trazido à luz, o que é trazido às claras, no tempo do Senhor, ele vai fazer acontecer na sua vida. Aí você vai entender que aquela tempestade que você passou, na verdade, não foi sobre o que veio sobre você, mas foi sobre você. O que Deus queria fazer através de você. E por isso você passou por tudo o que passou. Que Deus possa falar melhor os corações e que agora a Juliana vai dar continuidade para o nosso estudo. Boa tarde, paz do Senhor, shalom, graça e paz. Estamos aqui para continuar, né? Vou estar relembrando o nosso título de hoje, que é A Palavra Nos Encontra. E essa parte do livro, a autora, ela menciona um testemunho pessoal que ela viveu, né, com a família dela em relação à palavra do Senhor, em relação a ser exemplo através da palavra. Diz assim: tenho o hábito, isso é a autora, né, a pastora Viviane Martinello, estamos fazendo a leitura do livro Mulheres Enraizadas. Para você que ainda não tem, é um livro totalmente cheio mesmo da palavra do Senhor para cada uma de nós. Só um instante aqui. Vamos lá. Tenho o hábito de todo mês de janeiro, ou em períodos bem pontuais durante o ano, retirar-me para ouvir o que Deus tem a me dizer e pedir a Ele direção para a próxima temporada. Simplesmente porque eu não posso viver sem escutar sua voz e compreender com clareza que passos tenho de dar. Em uma dessas ocasiões, o Senhor me pediu uma exposição mais significativa. Olha que coisa. Né? Numa dessas ocasiões em que ela parou para ouvir a palavra do Senhor, ele pediu a ela uma exposição. Você já parou para pensar quando isso acontecer com você? Porque a planta, ela vai à semente, ela vai à raiz, ela vai crescer o tronco, mas ela vai começar a crescer os galhos, mas vai chegar uma hora que ela vai começar a dar frutos. E é nessa hora que o Senhor, ele pede para que você se exponha. E quando ele fala expor, né, fala em questão de exposição, é expor não você, não expor eu, mas expor aquilo que ele está fazendo em mim e através de mim, por causa da palavra dele. Quando chegou esse momento da vida dela, ela parou para pensar, né? A Liz até botou aí, Salmo 119, 105. Depois vamos estar lendo, ou ela mesma, quando chegar a parte dela, ela pode estar lendo para poder estar concluindo. Vai chegar uma parte da nossa vida que o Senhor ele vai querer que a gente faça isso. Você está preparado para isso? Porque muitas das vezes a gente quer, né? O nosso intuito é se esconder. Quando o Senhor ele nos chama, quando o Senhor ele traz à tona o chamado, quando o Senhor ele traz à tona os frutos, quando o Senhor ele traz à tona aquilo que ele está fazendo na tua vida e quer que você passe para outros, para que outros também possam desfrutar daquilo que você está desfrutando, o intuito é querer se esconder. O intuito é querer que as pessoas, né, não te vejam, não te achem em lugar nenhum. Você já parou para pensar quando isso acontecer com você? Você quer se guardar, você quer... E esse momento de se guardar não é nem porque você não quer fazer a obra do Senhor, não é nem porque você não quer fazer aquilo que Ele está te pedindo, mas no sentido, você acha que você se guardando, você está se protegendo. Mas o Senhor, Ele não quer isso. Ele quer que você coloque para fora, Ele quer que você fale para os outros aquilo que Ele está falando com você. E ela continua dizendo: eu não queria cometer o erro da rainha de Sabá. Porque quem conhece a história da rainha de Sabá? Ela vai ali visitar Salomão, né? Ela viaja longas cidades,
ela faz uma viagem muito longa, chega diante de Salomão, porque ela ouviu falar da fama de Salomão, que Salomão era um dos reis mais ricos, que Salomão havia construído o templo, né? Que Salomão era cheio de prosperidade. Ela queria saber o que estava acontecendo ali com Salomão. Ela ouviu falar da fama de Salomão. Mas ela vai lá e comete o erro de chegar querendo dar presentes para ele. Ela chega lá querendo, né, se exibir quem ela era, se mostrar que ela era uma rainha, que ela era muito rica também. Aquela coisa meio que de competição. Se você é rico, eu também sou. Mas só que Salomão tinha algo que ela não tinha. Quem sabe me dizer o que é? Pode até escrever aí no chat se você quiser. Ela comete o erro de se exibir algo que não era necessário ali naquele momento. Mas, no entanto, o Senhor, né, a autora ali falando, né, que o Senhor fez ela lembrar de Daniel, que apesar do decreto que proibia as orações a qualquer deus e homem, né, na época ali, que o rei Dário proibiu, né, mediante ali os governadores ali daquela cidade, mediante ali, né, vamos se dizer ali, o legislativo, o executivo, as leis ali da cidade naquele momento. Proibiu que não podia fazer oração a nenhum outro Deus, somente ao Deus da Babilônia. Queria pegar Daniel em alguma falha, né? Mas Daniel ele tinha um espírito excelente. E a autora ela diz, né, que apesar que ela lembrou ali, né, daquele decreto ali que foi feito, que proibia aquelas orações, tanto para Deus, tanto para qualquer homem. Tinha que ser a adoração àquilo que eles quisessem naquele momento ali. Que não fosse o rei Dário, tinha que adorar o rei Dário. Imagina você adorar um homem, uma estátua de um rei da Babilônia. Abriu a janela e orou ao Deus de Israel. Mas ele não teve medo. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia onde estava plantada a raiz dele, que era em Deus. Não era superficial, era excelente. Ele foi lá, abriu a janela e o que ele fazia? Orava 3 vezes ao dia. E quando a gente vai falar aqui da história da rainha de Sabá, eu trouxe até um versículo, deixa eu abrir aqui para vocês, que está no livro de Provérbios, no capítulo 2, no verso 6, que diz assim: Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e discernimento. E o que esse versículo ele vem enfatizar? Que toda sabedoria ela vai vir de Deus. E ele vai conceder generosamente àquele que vai buscar ele. É um presente, né, divino que o Senhor ele nos concede. Deixa eu voltar aqui para o texto. É um presente divino que o Senhor ele nos concede. Teria que ser, se a rainha de Sabá naquele momento ali, ela queria saber quem era Salomão, por que ele era coberto, né, de prosperidade, por que ele era coberto de riquezas. Ao invés dela exibir aquilo que ela tinha que observar aquilo que ele tinha. Porque ele era daquela forma porque Deus assim o fez. Mas por que Deus fez? Quando Salomão vai lá e ele, diante que Deus pede para ele, pede o que tu queres. Ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido o que fosse. Deus estava falando com ele, pede o que tu quer. Deus não limitou. O que ele faz? Pede sabedoria. Porque é algo que Deus dá. É algo que ele dá para todo aquele que busca. Foi através da sabedoria de Salomão que ele ficou exposto. A exposição dele chegou até essa mulher. Mas quando ela chega lá, ela percebe que não era riqueza, não era aquilo que ela havia levado para ele, que ela deveria oferecer. Não, muito pelo contrário. Ela teria que perguntar a ele. Quando ela começa a observar que ela vê o que vinha de Salomão, não era
coisas passageiras, era algo que Deus tinha dado, que Deus havia consolidado. E assim é a nossa vida. A nossa árvore, quando ela começa a crescer, tem frutos que vão cair, porque são frutos que muitas das vezes a gente quer porque a gente quer, e aquele fruto não serve naquela hora, naquele momento, mas tem frutos que vão permanecer. E qual é o fruto que você tem escolhido? Aquele que cai ou aquele que permanece? E a autora, né, ela diz que nesse momento que ela precisou se expor, que ela precisou, né, falar com as pessoas quem ela era, mostrar para as pessoas aquilo que Deus havia feito na vida dela, aonde que ela fez essa comparação de abrir a janela. Ela lembrou de Daniel e ela fez essa comparação, abrir a janela. E ela diz assim, ó, naquele momento, entendi que deveria abrir a janela e expor o que acontecia dentro da nossa casa. Se a casa dela era de bênção, se o fruto que estava dando dentro da casa dela era de bênção, teria que ser exposto. Porque outros também teriam que conhecer. Porque esse passo de fé serviria de cura para outras famílias. Quantas famílias precisam ser curadas? E muitas das vezes temos a nossa família curada e não nos expomos para curar outros. O Senhor, Ele quer nos expor, mas para curar. Não para aparecer, não para dizer que somos melhores, não para dizer que temos mais que os outros, não. Simplesmente para curar. E ela diz, né, ela continua dizendo, né, não foi simples. Contudo, esse movimento só aconteceu e teve êxito porque fomos confrontados com uma declaração de Deus que nos capacitou, amparou e sustentou para essa ação. É Deus que nos capacita, é Deus que nos ampara, é Deus que nos sustenta. Você acha que eu queria estar aqui fazendo live? Às vezes eu até brinco, gente. Não sei fazer live, não. Não sei nem ficar na frente da câmera. Me mexo toda hora para lá e para cá. Não sei nem ficar na frente da câmera. A Gisele ali tá rindo. A Liz já até se escondeu ali, já até fechou a câmerazinha dela ali, tá quietinha. Você acha que a gente queria estar aqui? Não, a gente não queria estar aqui, não. Mas a gente está aqui porque a gente está obedecendo aquilo que Deus ele colocou na nossa vida. E a gente está obedecendo. A gente está abrindo a nossa janela. Estamos nos expondo, abrindo a nossa janela, mas para falar daquilo que o Senhor colocou na nossa vida. Das coisas que Ele tem feito na nossa vida, que a gente quer que façamos a outro, porque Ele não faz. A Gisele mesmo falou no início. Ele não faz nada na vida de crente para o crente mesmo. Ele faz para outros. Ele vai fazer na minha e na tua vida para que outras pessoas conheçam quem é Ele. Para que outras pessoas vejam que Ele é o Senhor. Para que outras pessoas vejam que Ele é Deus. E ela continua dizendo aqui, ó. Isso foi há alguns anos, né? Ela diz que foi há alguns anos, mas até hoje, eu e minha família nos emocionamos com alguns testemunhos gerados a partir da palavra que recebemos do alto. Quantos testemunhos, quantas coisas, né? O Senhor ele tem gerado na nossa vida no secreto, tem nos orientado, tem nos dirigido, tem nos falado, tem falado aos nossos ouvidos para que a gente coloque para fora, para que mais pessoas saibam e creiam que Ele é o Senhor, e a gente assim não faz. A gente se esconde, a gente acha que vai passar vergonha, a gente acha que está se protegendo, mas na verdade não é isso. O Senhor ele quer que os frutos foram feitos para aparecer. Os frutos, eles são para aparecer. Os frutos são para alimentar outros. Outras pessoas que precisam de cura. Aí ela continua, né? Gerados a partir da palavra que recebemos do alto. Deus sempre respalda a sua palavra. Ele sempre vai respaldar. Ele vai falar para você, faz, mas ele vai te respaldar. Você não vai sozinho.
Ele vai te orientar, ele vai te dirigir. A palavra que sai da tua boca vai ser dirigida por ele. Então, fique com a palavra do Senhor, fique com aquilo que ele está te dizendo. Às vezes vem no teu coração, vai lá e grava um vídeo. Vai lá e manda uma oração para alguém que está precisando. Vai lá e ora para alguém, ou vem alguém na sua mente, ou você sonha com aquela pessoa, ou você encontra aquela pessoa. É Deus colocando ela no teu caminho para que você possa fazer aquilo que ele quer. Porque muitas das vezes ela só está precisando de uma palavra, só uma oração. Ontem eu estava aqui na minha casa, essa eu não vou nem mencionar o nome dela, senão daqui a pouco vão dizer que eu estou puxando saco. Eu recebi um louvor de uma cantora. Aí eu falei assim, fiquei pensando, gente, por que essa pessoa me mandou esse louvor? Eu escutei o louvor. Aparentemente, naquele momento ali para mim, não fez sentido. Mas depois que eu escutei de novo, que eu fui escutando, que eu fui esquentando, se mandou porque Deus mandou ela mandar. Em algum momento, em alguma hora, em algum instante daquele dia, daquele momento ali, ia fazer algum sentido. Se Deus mandar você fazer uma oração, ore. Se ele mandar você gravar um áudio ali, nem que seja um áudio rapidinho, 1 minutinho, às vezes 1 minutinho que você fizer uma oração ali curtinha para alguém, é a resposta que ela está precisando naquele momento. Quantas vezes ela poderia estar lá sozinha, lá no secreto dela, falando, Senhor, eu preciso de uma resposta. E Deus está te usando para você ser a resposta e muitas das vezes a gente está se escondendo. Deus quer usar os nossos frutos são a resposta e nós estamos nos escondendo. Aí agora tem um desafio para você. Desafio você, mulher, a permitir que a palavra a encontre nesse exato momento. Fecha seus olhos aí por 2 segundos. O que o Senhor falou para você? Qual foi a palavra que ele falou para você nesses 2 segundos aí? Pode abrir seus olhos. Qual foi a palavra que ele falou para você nesses 2 segundos aí? Pegue essa palavra e cumpra na vida de alguém. Porque 2 segundos, o Espírito Santo ele fala. Em 2 segundos, ele pode fazer a gente entrar dentro do caróis dele, dentro do tempo dele, e você viver tanta coisa ali. E essas coisas elas podem acontecer ali com maneiras incomuns, né? Imprevisíveis, rápidas. Você pensa, poxa, só foram 2 segundos, mas foi tanta coisa que o Senhor falou comigo nesses 2 segundos. Às vezes é uma mensagem, às vezes é alguém que vem na tua mente, alguém que você não lembra há tanto tempo, às vezes é algum versículo da Bíblia, às vezes é algum livro da Bíblia, às vezes ele só vai falar uma cor, algo, qualquer coisa. Que naquele momento ali pode nem fazer sentido. Mas depois, quando você parar, que você começar a analisar, você vai ver que faz sentido. Porque Deus, ele não fala conosco em vão. Ele não fala o nosso coração simplesmente por falar. Ele tem um motivo quando ele fala. Uma mensagem despretensiosa de uma amiga nas redes sociais. Olha só, quantas vezes você está ali na rede social ali, às vezes ouvindo um louvor, às vezes, né, vendo vídeo de algum cantor, alguma palavra, assistindo alguma live ali, e vem uma palavra ali que às vezes aquela irmã fala ali naquela hora ali, às vezes você nem vê mais aquele vídeo, mas uma palavra que às vezes fala, aquilo toca o teu coração. Ou então, às vezes, você pega ali a sua palavra de Deus. Quem lembra antigamente? É porque a minha não está aqui, está lá no outro quarto. Daquelas caixinhas de promessa. Eu tenho 2, eu tenho as minhas até hoje. Deve ter uns 20 anos naquelas caixinhas ou mais. Mas eu tenho até hoje. Quantas vezes a gente vai ali, tira uma palavrinha ali, é o Senhor falando. Então, temos que dar crédito às coisas que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que o Senhor tem falado em nós e através de nós. Às vezes, abrimos as Escrituras, tendo uma passagem específica no coração. O que importa é que a palavra de Deus, ela nos encontre. Encontre a mim, encontre a você nessa tarde. Né? E é essa palavra que vai iluminar o teu caminho, é essa palavra que vai te dar sustentação.
É esse encontro que vai permitir que você seja ali. Tem hora que a gente é sacudido. Tem hora que, olha, você tá ali, parece que por dentro você tá ali, Deus tá te sacudindo ali, que ele tá falando, falando, falando e você não quer ouvir. Que ele, vou dar uma sacudida nela ali para ver se ela desperta, né? E é nesses momentos que somos curadas, é nesses momentos que somos reativadas ali pela ação poderosa das Escrituras. Né? O Senhor, ele combina ali a ação da Escritura com a presença dele, que é poderosa, com a presença do Espírito Santo, que é poderosa. E acredite que eu vou te falar agora. Essa junção, quando ela ocorre, não é porque Deus ele quer falar com a gente simplesmente para a gente ficar parado, não. Mas é porque ele quer nos preparar para uma nova estação, para um novo tempo, um novo ciclo. Onde você nunca mais vai ser a mesma. Então, quando o Senhor falar com você, manda aquele áudio para sua amiga, faz aquela oração, dá a paz do Senhor. Ou às vezes um simples Deus te abençoe. Às vezes um simples Deus te abençoe e muda a vida de alguém. Faça. Porque às vezes a pessoa está ali parada, ela só está esperando uma palavra que sai da tua boca. Porque aquilo que sai da tua boca é o que vem de Deus. E Deus, ele tem as palavras de vida eterna. Então, deixe ser usada. Deixe que o seu fruto venha a ser exposto para curar. Para alimentar corações feridos, soldados caídos, pessoas tristes, abatidas. Amém? Vou estar chamando a nossa amiga Lízia, a nossa participação especial de hoje. Ela vai estar fazendo mais alguns comentários. Lízia, né? Deus, ele traz conexões divinas para a nossa vida. Eu e Gisele moramos aqui no Rio de Janeiro, na mesma cidade, mas a Lízia lá no Paraná, mas Deus, ele sempre nos conecta às pessoas que são dele. Pode continuar, minha amiga. Senhor, meninas, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né, nessa tarde. Até achei que eu não poderia estar aqui com vocês, né, devido tá fazendo muito frio, queda de temperatura, e eu estava com muita dor de garganta, muito mal mesmo. Mas aprove o Senhor de estarmos aqui, né? E igual a Ju, essas palavras, a Ju falando assim, meu Deus do céu, não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar, só, né? Assim, olha, tem que se expor, hein? Se expor para curar. Não preciso nem falar nada, que essa palavra vem como, né, flechas, né, no meu coração, pelo menos, né? Eu estava aqui aproveitando, né? Eu sentei à mesa para mim me alimentar e o alimento veio e eu estava, né, me nutrindo. E o Espírito Santo, né? Não sei se dá tempo, não sei se eu posso falar aqui, Ju, rapidinho, que o Espírito Santo me trouxe. Essa questão de sacudida, né? Quando você está tão ali no teu acomodismo, tão acomodada na questão de palavra, na questão de comunhão com Deus, na comunhão de busca com o Espírito Santo. Eu até fiz aqui, eu fiquei com esse papelzinho aqui, ó, grudado na minha geladeira. E foi uma das palavras que assim, eu olhava ali para ela e eu comecei a lembrar. E eu, por muito tempo, né, eu estava na igreja, né, nasci num berço evangélico, né, desde muito pequenininha, indo nos círculos de orações ali, encontro de mulheres ali com a minha mãe. E cresci, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. E só que sabe aquela pessoa que vai para a igreja, né, tem ali, né, comunhão com os irmãos, mas volta para sua casa, assim, não tem aquela vida com Deus Pai, né? Eu não tinha uma identidade em Cristo. Então eu não buscava, né? Eu não jejuava. Até um certo momento em que o Espírito Santo me pegou, né? Ele me confrontou. Eu escutei a voz do Espírito Santo
audível, assim, foi muito, assim, como se ele estivesse gritando nos meus ouvidos, né? Saia desse comodismo, levante, né? Se posicione agora. Eu preciso que você se posicione agora. Busque por libertação. Tipo, olha como, né, como eu estava tão estacionada, presa né, nas minhas vontades, no meu acomodismo. O Espírito Santo gritou no meu ouvido. Se levante, se posicione. Você precisa de libertação, tipo, como se, né, uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa, né? Então, mas como se uma pessoa ali, né, viesse e falasse, ó, Lizzy, você precisa se posicionar, você precisa se colocar no teu lugar, que é para você se colocar, né? Você está no lugar errado, você está na posição errada. E o Espírito Santo gritando ali no meu ouvido. E eu fui entender que as minhas raízes, né, não estavam forjadas realmente em Cristo, não estava na rocha eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês falando assim, o Espírito Santo já havia ministrado no meu coração sobre a questão de nós estarmos na areia, né? Firmados ali nossos pés na areia. E você, né, eu pude contemplar, assim, tipo, tive uma visão assim, como se eu estivesse ali na areia, o Espírito Santo me ensinando como é uma pessoa na areia, né? Ali vem o mar, ali o mar ele vem e você pensa estar estabilizado, mas você não está. Você está de pé, você pensa, vai vir essa onda, esse mar e eu vou ficar no mesmo lugar. Mas não. Vem uma onda fraquinha, você até pode ficar ali, né? Em pé ali, né? Estabilizada, né? Mas vem uma onda maior e ela acaba te derrubando. Porque a areia é removiça. A areia, ela não é firme. Seus pés vão afundar, você vai cair, você vai se afogar. Mas quando nós se posicionamos, né, na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, né, pode vir tempestade, pode vir ventos fortes, pode vir o mar contra nós, né, pode vir enfermidade, pode vir, né, as angústias, as aflições, mas nós estamos firmados na palavra. E o Espírito Santo também, né, trazia ao meu coração a questão de não estar somente na oração e deixar a palavra, mas sim caminhar, é algo que caminha junto, é a palavra e a oração. Porque a palavra, né, ela nos ensina, ela nos orienta, a palavra nos cura. E o Espírito Santo, ele me trouxe, né, várias histórias da Bíblia, né? Isaías 41:10 foi aonde o Senhor me levou também nessa palavra, aonde Deus nos assegura que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, nos fortalecendo, nos ajudando. Essa palavra é um antídoto para as nossas vidas contra o medo, contra o desânimo, que em 41:10 fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E quando o Espírito Santo, tipo, ele me moveu assim, ele gritou nos meus ouvidos. Eu falei, opa. E eu contei isso para uma pastora minha, uma pastora muito querida lá de Curitiba. E ela falou assim, Liz, eu tenho alguém para te apresentar. É isso que aqui no final, né, do livro fala sobre nós termos, né, pessoas ali, né, a Ju, né, tem a Gi, agora eu tenho as duas e mais meninas que o Senhor me apresentou. E essa pastora me apresentou a apóstola Larissa. E ela era o quê? Uma libertadora, uma pastora que fazia libertação. E era exatamente onde o Espírito Santo queria que eu estivesse. E ali eu pude buscar. Meninas, assim, eu tive um rompimento. O Espírito Santo falou bem assim, comigo assim. Você ativou, assim, 15 anos da tua vida. Você é como, sabe, quando você se rejuvenesce, quando você nasce, quando você cresce assim novamente. 15 anos.
algo que eu tinha perdido muito da minha vida. Sem posicionamento, sem oração, uma mulher que, né, não orava, não tinha propósitos, né? Agora, com essas amizades, né, as meninas, né, aí, né, estamos em intercessão, palavras. Nunca que eu imaginei, né, hoje eu estando aqui com vocês, mulheres, né, falando da palavra do Senhor, dando um ensinamento, né, trazendo aqui uma palavra dos céus, né, para quem está nos ouvindo, né, a mesa posta, né, a mesa está posta, o alimento está servido, então nós temos que correr para essa mesa. Tem uma oportunidade de nós se assentarmos à mesa para nos alimentar, vamos correr, né? Tipo, não é um alimento físico, não é pelo alimento físico que nós temos que estar ali, né? Comendo, mas não, correr para nos alimentar da palavra do Senhor, né? Para receber orientação, para receber discernimento, para receber a cura, para receber os dons do Senhor que Ele tem para nós. Então, o Espírito Santo ele é maravilhoso, ele nos desperta, ele nos anima, ele nos leva ao encontro real do Pai. E eu tive, né, esse encontro com o Senhor. Eu tive esse encontro com Deus Pai, né? Eu encontrei a minha identidade em Cristo, ao qual eu não tinha, né? Eu não tinha uma identidade em Cristo e eu fui encontrada. Eu posso dizer assim que eu fui encontrada pelo meu Deus. Eu fui encontrada pelo meu Pai, né? Ele me restaurou, ele curou as minhas feridas, minhas enfermidades da alma. Ainda estamos em tratamentos porque eu digo assim, todos os dias nós temos que perguntar ao Senhor: Senhor, o que que eu preciso ser curada hoje? Senhor, o que que eu preciso, né? Qual que é a mudança que o Senhor quer para minha vida hoje, né? Então, todos os dias nós temos que conversar com o Senhor, perguntar: Senhor, o que que eu preciso mudar? O que que eu preciso fazer para mim ser uma mulher posicionada, uma mulher com realmente identificada em Cristo Jesus, para que as outras pessoas olhem, né, nos olhem e nos vejam como pessoas transformadas, como pessoas que foram, né, encontradas por Deus, pelo Espírito Santo, e que elas também possam, né, pensar assim, não, se ela foi transformada, né, se ela está assim hoje, uma pessoa totalmente diferente, olha, até o semblante dela está mudada, a fala, como ela fala está diferente, o modo que ela se comporta está diferente. Então, as pessoas ao nosso redor, elas têm que ver, né, essa mudança em nós, a mudança que Cristo fez em nós, né, e que as nossas, igual aqui, eu fui muito, né, hoje eu fui, nessa palavra entrou no meu coração e o Espírito Santo ele ministrou muito através só dessas palavras. Raízes não podem ser tratadas no escuro. E eu estava no escuro, eu estava no meu acomodismo, eu estava, né, vou lá na igreja, sento lá, né, participo lá dos cultos, volto, tá tudo bem, né? Tipo, outras pessoas não precisam de mim, né? E foi aonde que eu tive que sair para fora, né? Abrir as portas, abrir as janelas, abrir, né, o meu coração para Deus, voltar realmente para Jesus e ser transformada por Ele, que somente Ele pode nos transformar. Mas nós temos que também procurar, fazer um esforcinho, né? Encontrar. Ele nos encontra, mas nós temos que fazer um esforcinho também de encontrar Ele também, de querer esse reencontro, de querer ser abraçada pelo Pai, né? Ser abraçada pelo Espírito Santo. E a palavra nos ensina, né? Então nós temos que é um conjunto, né? De oração, palavra, busca, intercessão todos os dias, uma palavra, uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Então, né, mulheres, né, que estão nos ouvindo, o Senhor quer te encontrar nessa tarde. Talvez, né, você há tanto tempo você, né, é cristã, né, já é batizada, talvez nas águas, batizada com o Espírito Santo, né, assim como eu era. E talvez você não foi encontrada por esse Deus, por esse Pai amoroso, por um Pai bondoso que é o nosso Deus. Talvez você não foi ainda encontrada, mas nesta tarde
né? Eu, como serva do Senhor, eu profetizo na tua vida que a partir de hoje você não vai ser a mesma pessoa, né? Profetizo na tua vida que hoje você vai ser uma mulher diferente, que você vai ser abraçada pelo Pai, pelo nosso Abba, né? Você vai ser, né? Ali você vai ter uma mudança na tua vida, assim, que você vai pensar, nossa, né? Não imaginava que hoje eu estaria aqui. Então, o Senhor está nos chamando para nos se posicionar, né? E ouvir a voz dele, né? Ouvir, né? Ter discernimento e ser obedientes à palavra, né? E ouvir quando o Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos exorta, ele nos chama, ele, né? Ele, quando ele tem algo conosco, eu acredito aqui que mulheres, né? Essas mulheres que estão aqui são, né, chamadas, escolhidas para algo, não para ficar parada, não para ficar estacionada, mas para se levantar, para se posicionar para algo novo da parte do Senhor. Amém? Eu passo para a Ju, agradeço essa participação, né? E eu acredito que não só hoje, mas nos próximos devocionais, né? Continue aqui conosco, né? Vamos continuar com essas meninas lindas, amadas do Pai, que o Senhor colocou que elas, né? Tomaram uma posição, né? Para estar aqui, não é fácil, mas o Senhor vai estar fortalecendo a Ju, vai estar fortalecendo a Gisele, né? E eu acredito que vai ser um tempo extraordinário na presença do Senhor, né? Nós na palavra. E eu creio que será um romper na nossa vida muito grande. Amém. Graças a Deus, é isso aí. Mulheres, quando estão enraizadas, elas dão frutos. Mulheres firmes na palavra do Senhor, quando o Senhor as encontra, quando elas deixam ser encontradas também. É isso, né? Quando o Senhor as encontra, tudo muda, não fica diferente. Aonde o Senhor Jesus passa, tudo muda. Então, que vocês possam continuar sendo mulheres enraizadas na palavra do Senhor, aquela que ainda está começando a caminhar. Vai chegar um momento também que você não vai nem perceber. Quando você vê, você também já vai estar ali dando seus frutos. E o fruto que você está dando também vai dar mais e mais frutos na presença do Senhor. Vamos estar finalizando. Muito obrigada, meninas, por vocês chegarem até aqui conosco. Que vocês tenham uma boa noite na presença do Senhor, na presença do nosso Abba Pai. Quer finalizar, o Lise, fazendo uma oração? Ora para nós aí, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero que você, né, coloque suas mãos assim em posição de receber. Acredito que nesta tarde, com essas palavras, né, o Senhor te encontrou porque você fez um esforço, né, de estar aqui nessa mesa que foi preparada com carinho, aonde foi colocado, né, vários alimentos, que foi falado aqui várias palavras maravilhosas, palavras que o Espírito Santo colocou no coração, né, nos nossos corações para estar aqui falando. E eu creio que essas sementinhas, aos poucos, elas vão germinando, elas vão crescendo, elas vão se expandindo com cura, com transformação e com renovo para a vida de cada uma de vocês. Então vamos orar? Senhor Jesus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui na tua presença. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, por essas mulheres, ó Pai, ao qual o Senhor as trouxe aqui, Senhor Jesus, para se assentar à mesa, para se alimentar, Senhor Jesus, do alimento que vem do céu. Pai querido, Pai amado, que nós possamos, Senhor Jesus, continuar, ó Pai, aprendendo, Senhor Jesus, os teus ensinamentos, ao qual o Senhor nos ensina, Senhor. Buscar mais a tua presença, buscar mais a tua palavra, Senhor. Ah, Senhor Jesus, continua com cada uma das tuas filhas neste momento, ó Pai. Senhor Jesus, se elas precisam, Senhor Jesus, neste momento ser, Senhor Jesus, despertada, Pai, desperta, Pai. Assim como o Senhor Jesus me despertou, assim como o Espírito Santo
a dor nos meus ouvidos, ó Pai. Que elas possam também, Senhor Jesus, escutar a tua voz, ó Pai, o seu brado, Senhor. Ah, Pai querido, que elas possam receber, Senhor Jesus, uma injeção de ânimo nesta tarde, ó Pai, para que elas continuem, Senhor Jesus, para que quando vier o desânimo, Senhor Jesus, a angústia, a tristeza, Pai, Pai querido, Pai amado, que elas possam, Senhor Jesus, encontrar, Senhor Jesus, se encontrar na tua palavra, porque tua palavra é cura, tua palavra é renovo, tua palavra nos liberta, Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, fortalece as tuas filhas, Pai. Fortalece elas, Senhor Jesus, que elas, as raízes delas, Pai, possam ser fortalecidas em Ti, Senhor. Que elas possam ser firmadas, Pai, em Ti. A rocha inabalável, Pai. Uma estrutura forte, uma estrutura, Pai, que não é qualquer vento que vem, Pai, que vem abater elas, Senhor Jesus. Ah, Pai querido, Pai amado, que elas possam ser neste momento, Senhor. Ah, Deus Pai eterno Jesus, no nome santo de Jesus agora, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, vai fortalecendo elas agora, Senhor. Fortalece ela agora, Senhor. Eu não sei, ó Pai, como que ela entrou, Senhor, como que ela se apresentou neste momento, nessa live, Senhor, como que ela está lá na casa dela, Senhor, como que elas estão, Senhor, passando este momento. Mas o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que vai até elas, ó Pai. E eu creio, Senhor Jesus, que elas estão tendo um encontro com o Senhor neste momento, ó Pai. Eu creio, Senhor, eu creio que elas estão tendo, Senhor Jesus, um encontro com o Pai, um encontro verdadeiro, um encontro genuíno com a Tua presença, Pai. Ah, Senhor, fortalece-nos, Senhor Jesus, na Tua presença. E muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma delas, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo maravilhoso ao qual o Senhor falou conosco, Senhor. Ao qual nós podemos, Senhor Jesus, já sentir, Senhor Jesus, a Tua presença, Pai. O Teu mover, Senhor Jesus. Ah, Pai, eu creio, Senhor Jesus, que muitas curas ainda virão. Pai, eu creio, Senhor Jesus, que a libertação virá, Senhor Jesus, através, Pai, desses devocionais, ó Pai. Ah, Senhor, abençoa a nossa tarde, essa final de tarde, a nossa noite, ó Pai, que possamos ser todos abençoadas por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer falar alguma coisa, Gisele? Só agradecer mesmo a todas as meninas e agradecer também a Lise por ter se exposto, né? E deixado Deus usar ela aqui nessa live, porque eu tenho certeza que Deus, ele, quando chama para a exposição, é porque tem coisa boa que precisa ser falada e ser dita, e que vidas foram alcançadas através do que ela disse aqui hoje. E oração também, né? Que oração poderosa. Tchau, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Quinta-feira nós retornamos aqui. Vamos lá pro coraçãozinho. Eu ainda vou aprender a fazer esse coraçãozinho ainda. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.